Por mais que pareça estranho, existem sim pacientes que os cirurgiões mais experientes preferem não operar. E eu vou explicar o porquê e quem são essas pacientes depois da vinheta. Eu recebo muitas histórias todo dia de vários tipos de pacientes e eu também tenho muitos colegas de cirurgiões plásticos que conversam sobre os casos que aparecem. E a gente sabe mais ou menos o que procurar na hora de uma cirurgia. Porque quando você faz uma cirurgia plástica, não é só sobre fazer um procedimento e ter um resultado. Tem todo um processo. Tem um processo de pós-operatório, tem um processo de pré-operatório, tem um processo pós-resultado. Então tem muita coisa envolvida. Para uma cirurgia plástica dar certo, não adianta só você estar com o melhor cirurgião. Você tem que estar bem preparada, você tem que ter uma cabeça preparada para aquele procedimento. E é pensando nisso tudo que eu separei os principais 4 motivos que fazem o cirurgião recusar uma paciente na hora da cirurgia. Primeiro, pacientes com expectativas irreais. Isso a gente vê todo dia no consultório. Cirurgia plástica é incrível, consegue mudar a vida de uma pessoa. Mas você tem que entender que uma paciente é diferente da outra. Um corpo é diferente do outro. Então, na cirurgia, a gente consegue melhorar o corpo daquela paciente. A gente não consegue transformar ela em outra completamente diferente. Às vezes acontece receber paciente aqui que nunca fez um exercício, nunca se preocupou muito com o peso, chega às vezes 30 quilos acima do peso e vem mostrando a foto de uma celebridade que se cuidou a vida inteira, que faz exercício 2 vezes por dia, que faz alimentação regrada todo santo dia, mas porque fez uma cirurgia, ela fez, essa celebridade fez uma cirurgia plástica. Eu quero fazer também e ficar igual a ela. Gente, não funciona assim. Tudo vai funcionar junto. Você consegue ficar igual a ela. Se você se cuidar igual a ela, fizer o exercício que ela faz, se alimentar igual ela faz e fazer a cirurgia plástica. Então é um complemento, é uma parte de um processo todo. 2. Pacientes psicologicamente despreparadas. Esse é muito importante. O pós-operatório de cirurgia plástica, ele tem uma parte menor sobre medicina e uma parte maior sobre terapia. É um momento de muita ansiedade, o resultado não é imediato, a paciente leva meses para atingir o resultado. Às vezes nesse pós-operatório as coisas não vão do jeito que ela quer, às vezes ela não tem uma cicatrização boa, e às vezes isso não é culpa de ninguém, não é culpa dela, não é culpa do cirurgião, ela simplesmente não tem a melhor cicatrização possível. Isso pode abrir ponto, ela pode ficar com alguma irregularidade, a cicatriz que estava ótima pode endurecer, ficar maior, e ela tem que estar preparada para isso, ela tem que saber que isso é uma possibilidade. Então, pacientes que costumam ter muita ansiedade, elas também sofrem de uma ansiedade maior naquele pós-operatório. Então elas têm que se preparar antes da cirurgia para que isso não aconteça. Elas vão fazer um acompanhamento, elas vão preparar pensando nas possibilidades para quando o problema acontecer, ela saber manejar, saber que aquilo é totalmente normal e vai ficar tudo bem depois. Terceiro, pacientes que não seguem a orientação médica. Esse também é clássico, que é um paciente que chega e fala: eu fiz uma cirurgia, não ficou legal, na primeira semana estava estranho, eu nem voltei mais para o médico. Gente, cirurgia não é imediato. Você tem que ouvir o profissional que você confiou. Você tem que ouvir ele durante todo o seu pós-operatório. Não adianta ficar também procurando fora. É muito comum irem para o Google, olhar lá o que está escrito, o que deve ser feito. Ou a amiga tal falou que fez tal coisa e funcionou melhor do que o que eu estou fazendo. Então não adianta você se comparar. Você tem que confiar no profissional que você escolheu. Então a hora de você decidir é na hora que você vai fazer a consulta. Depois que você opera, confia nele até o final para você poder ter o seu resultado. 4. Pacientes que já fizeram muitas cirurgias e seguem em busca de um milagre. Isso também é muito comum, ainda mais aqui. Eu sou especializado em cirurgias de mais alta tecnologia,
cirurgias mais complexas. Então eu vejo muitas pacientes que operaram várias vezes uma região do corpo. E aí a gente tem que saber diferenciar se ela operou várias vezes porque de fato não deu certo a cirurgia. E olha, muitas vezes de fato não deu certo, muitas vezes tem muita coisa que a gente consegue melhorar, atualizar de técnica, mas tem pacientes que fizeram tudo certo e não estão satisfeitas, não conseguem estar satisfeitas porque buscam algo que não é possível alcançar. Como eu falei anteriormente, o corpo de uma paciente é diferente de outra. E aí, por conta disso, às vezes a paciente busca o resultado de uma paciente que não dá para alcançar em outro, ou um detalhe que não dá para ser igual. E ela fica eternamente buscando, fazendo cirurgia. E aí, qual é o problema? Cada vez que você reopera uma região, você aumenta as chances de complicação, a cirurgia se torna mais difícil, você fica com mais problemas que podem acontecer. Então é bom tentar entender o porquê que você está querendo reoperar, se aquilo realmente faz sentido e se você deve buscar realmente uma correção para aquela cirurgia. Só que ao mesmo tempo, tem muita gente que está por aí procurando resultados melhores e simplesmente não achou alguém que tenha tecnologias, que tenha técnicas mais avançadas. E aí é uma questão completamente diferente. Essas são pessoas que podem sim mudar a vida com uma cirurgia mais moderna. Foi pensando nisso que a gente criou o nosso curso Paciente Preparada. Ele é para paciente como você que está aí querendo fazer uma cirurgia, mas não sabe tudo o que precisa saber. Esse curso foi por conta de alguns pedidos que eu tive de pacientes que não podiam fazer consulta comigo ou não tinham facilidade de vir operar aqui e elas queriam saber como procurar o melhor profissional. E aí no curso você vai saber, você vai ter todas as informações que você precisa ter, o que você vai procurar na hora que você chegar no consultório, o que você vai perguntar, a listinha que você vai ter para saber se aquela cirurgia vai dar certo para você. Se você tem mais dúvidas sobre esse tipo de assunto, deixa aqui nos comentários. Se você sentiu que esse vídeo te agregou em alguma coisa, se você acha que isso te trouxe alguma informação, então não esquece de curtir e seguir o canal que você vai ajudar demais o nosso crescimento. É isso, gente. Até a próxima. Vejo vocês no próximo vídeo.